Mas olha o que ele fala no versículo de número 11. Diz assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Quando cheguei a ser adulto, desisti das coisas próprias de criança. Amém? Quando eu era criança, eu falava, eu pensava, eu sentia como criança. Agora que eu sou adulto, espera-se de mim que haja uma mudança, que haja um crescimento, que haja uma transformação, que eu pense como adulto, que eu sinta, que eu fale, que eu haja. Isso é algo que se espera tanto do nosso crescimento natural como espiritual. Então eu gostaria de, em poucos minutos, falar com vocês a respeito dessa necessidade de crescimento e o que caracteriza algumas etapas desse crescimento. Se você for lá em 1 Pedro 2,2, vai se falar de uma criança que desejava o genuíno leite espiritual, para que através dele fosse lhe dado o crescimento. Então, quantas mamães nós temos aqui com bebês de colo? Até aí uns 2 aninhos. Não levanta as mãos, só para eu ver. Então, nós temos uma fase aí infantil de dependência, né? De dependência extrema para sobreviver, né? A criança precisa dos pais, da mãe, do pai, do responsável. Nós temos aqui uma apresentação de uma criança e ela é totalmente dependente, né? Passiva. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser protegida. E isso é assim mesmo a forma como Deus criou, né? Por isso a importância da família, né? Por quê? Para que a criança nasça num ambiente onde ela possa se sentir amada, que ela possa então se desenvolver tanto as suas afetividades quanto o seu potencial intelectual, enfim. E espiritualmente? Espiritualmente, nós estamos falando daquele novo nascimento, né? Então, fazendo uma correlação da infância de um novo convertido. Diz as Escrituras que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas assim que ele levanta a mão e se converte, então tudo muda. E ele é uma nova pessoa, tem novos hábitos, enfim. É isso? Não, né? Então ele se converte, diz as Escrituras que ele é um bebê, é uma criança espiritual. E o que poderá acontecer se nós, como igreja, deixarmos esse nenê, esse bebê espiritual, procurar sua própria comida, escolher as suas próprias roupas, fazer o que ele acha que tem que fazer? Em quantos dias um nenê de 10 meses sobrevive se ninguém for ajudá-lo? Alguém consegue
ter uma ideia de quanto tempo ele sobrevive se ninguém põe ele lá, deixa no berço, vai viajar e deixa ele. Ó, a mamadeira está aqui, ali tem um banheiro, ali tem água, papai e mamãe vai viajar, você se vira. E aí? Quanto tempo ele sobrevive ali? Será que ele passa de um dia? Quando uma pessoa se converte, se decide a Cristo, espiritualmente ela é um nenê, é um bebê. Ela não sabe se alimentar. Mas, muitas vezes, nós, como igreja, deixamos esse bebê no berço e dissemos a ele: se vira, filhão, vai se corre. Tá tudo aí, é só pegar. A Bíblia diz que a estutícia, a tolice está ligada ao coração da criança. Logo, pais, vocês precisam colocar limites nos seus filhos. Vocês precisam educá-los, porque a tolice está ligada ao coração dele. As escolhas dele nessa fase tendem a ser as piores. Nós, como igreja, devemos também entender que precisamos assumir a paternidade espiritual daqueles que se convertem. Eles precisam de cuidado, eles precisam de gente perto, eles precisam de alguém que os tome pela mão, que leve alimento para eles, que troque a fralda deles, porque eles vão fazer caquinha muitas vezes. Eles vão fazer. São crianças, são bebês, e eles vão fazer caquinha. Muitas vezes, se você estiver perto, o odor não vai ser muito agradável. Mas se você entender o chamado da paternidade, da maternidade espiritual, você vai lá e vai trocar essa fralda. E você vai limpar, e você vai colocar um talquinho, e ele vai voltar. Agora, se nós deixarmos essas crianças ali, todas sujinhas, eu não sei quanto tempo elas sobrevivem. Então, muita atenção com as crianças, pais. Igreja, muita atenção com aqueles que se converteram. Eles precisam da sua ajuda. Aleluia! Queridos, passando essa fase, vamos falar um pouco, então, de chegar à época da adolescência. Vamos dar um salto. E aí pensar naquele adolescente cheio de vida, cheio de ideias, cheio de energia, querendo fazer tudo e começando a se descolar das asas dos pais, né? Podendo às vezes tomar uma decisão, mas nem tanto. E aí começa exatamente aquele conflito de não saber até onde eu posso tomar uma decisão sozinho, até onde eu tenho que consultar os meus pais. Fica aquele conflito de estava muito dentro de casa e começa a conhecer o mundo, saía só com os pais e agora de vez em quando começa a sair com os amiguinhos e não sabe se mete o pé pelas mãos, enfim. Começa aquela fase de, como a gente diz, colocar as manguinhas de fora. Porque tem um pouquinho de liberdade, mas não é tanto. E aí, quando usufrui um pouco dessa liberdade, e vem o pai ou a mãe dar um corte, parece que é o fim do mundo. Eu não sou mais criança, você está pensando o quê? Eu sei tomar conta da minha vida, eu sei o que eu quero. Começa aquele conflito, por quê? Pôs o pé para fora, experimentou aquele momento, mas ainda está debaixo, como diz as escrituras, da tutela, do cuidado, da responsabilidade dos pais, né?
é um momento de conflito, né? Muito conflito, muito conflito, né? Diria o Dr. Jaime Kemp, turbulentos anos da adolescência. É porque começa a surgir esse conflito de decisão. E espiritualmente, como que é a característica de um adolescente espiritual, né? Ou seja, aquela pessoa que veio para o Evangelho e começou a conviver com a igreja, já está caminhando, mais ou menos aí, vamos colocar uns 3 anos, 3, 4 anos no máximo, ele já é um adolescente espiritual, ou deveria ser, né? Porque as Escrituras vão dizer o seguinte: eu gostaria de dar para vocês alimento sólido, mas como vocês ainda são criança, eu vou ter que dar leite. Ou seja, parece que tem pessoas que vai passando os anos, vai passando o tempo, mas ela não muda de etapa espiritual na vida dela. Você olha para ela hoje, daqui a 10 anos e 20 anos, e ela não cresce. Ela não muda. E esse texto vai dizer por quê. Porque não está bebendo nem o leite espiritual. Então o que acontece, meu querido irmão, irmã? Se você não quer continuar sendo a mesma pessoa com esses hábitos, você quer crescer na graça e no conhecimento e caminhar na direção do propósito que Deus tem para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida, de você crescer, de você ser uma pessoa firme, uma pessoa abençoada e abençoadora. Você precisa, pelo menos, começar a beber o leite espiritual da palavra. E esse leite, ele não é servido aqui no púlpito de domingo. Este leite é a palavra que você medita diariamente na sua casa. Então, se você não está, como diz as Escrituras em Josué, medita dia e noite no livro desta lei, se você não tem esse hábito, eu vou te encontrar daqui a 10 anos, você vai me encontrar os mesmos problemas, você vai me contar as mesmas dificuldades, e que vai estar passando pelas mesmas lutas, e eu vou olhar para você e vou pensar assim: nossa, ele está na mesma fase espiritual de 10 anos atrás. Ei, você precisa crescer. Você precisa crescer, mudar de etapa espiritual. A adolescência é caracterizada pela inconstância, levado em rodas pelo vento de doutrina, pela astúcia dos homens. Precisa de firmeza. É um momento, meu querido irmão e irmã, que está nesta fase de adolescência espiritual. Você precisa de um tutor, você precisa identificar alguma pessoa na igreja que você vê que tem uma maturidade e encostar nela. Não continue desta maneira, porque é uma fase de conflito e de inconstância. Você precisa de ter alguém um pouco mais estável do seu lado. Porque é aquela fase que você, ao mesmo tempo que diz sim, você diz não. É só você olhar para o adolescente. Não vou fazer, aí não faz nada. Entendeu? É uma fase de inconstância, ao mesmo tempo que é tudo, não quer nada. E aí você está na fase espiritual da adolescência, e você está aqui louvando, adorando, cantando, você fala: vixe, esse vai ser um missionário. Aí passa uma semana, você não quer mais vir na igreja. Adolescência espiritual. Tem aqueles picos, aqueles arroubos de paixão por Jesus, de cantar, de querer mudar o mundo. Passa uma semana. Que? Como? Então, querido, você precisa crescer. Você precisa crescer. Você precisa sair dessa fase de inconstância. O que as Escrituras dizem da próxima etapa?
ela diz o seguinte: jovem, lembra-te do teu Criador, do tempo da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tenha neles prazer. O jovem, ele é aquele que chegou e já tem o trânsito, né, a liberdade. Então ele de repente já está trabalhando, ele já está namorando, ele já está fazendo uma série de coisas que são princípios da vida adulta, mas ele está ingressando nesse universo. Então é tudo muito novo, né? Às vezes é o primeiro emprego e aí ele não sabe como lidar exatamente com a questão de autoridade, de disciplina dentro do emprego. Às vezes é o primeiro, ou deveria ser, né? Você viu que eu não falei disso na adolescência. Então às vezes é o primeiro namoro, então deveria ser, né? Nessa fase. E aí ele vai ter uma certa dificuldade de saber como lidar com aquela situação, seja no nível emocional, do relacionamento, ou até mesmo de como tratar, porque é novo, é novidade. Aquilo que é novo realmente cria essa situação. Quer dizer, você vai entrar naquilo, mas você não é inexperiente. A questão da inexperiência da juventude. Então, é uma fase que às vezes você comete alguns erros pela inexperiência. E espiritualmente? Espiritualmente também, né? Você já está aí, mais ou menos, vamos imaginar que você esteja com 7 anos de caminhada cristã. Você já pode ser considerado um jovem espiritualmente. Quer dizer que você está provavelmente ingressando em alguma ação que te demanda responsabilidade, mas você é inexperiente naquilo. Então às vezes você comete alguns erros. O que essa fase demandaria? Não mais de um tutor, alguém que talvez fosse mais velho para ser um exemplo, mas de amigo. Porque essa é uma fase onde o grupo é importante. Então, ele já saiu da tutela dos pais. Ele já não é mais aquele adolescente. Agora, o grupo tem uma influência muito grande. Às vezes você está num grupo na sua escola, na faculdade, no trabalho, e às vezes o que acontece? Há uma troca de influências. Há uma troca de influências. Eles estão ali, de alguma forma, vendendo alguma coisa, uma ideia, uma situação, e aquele grupo para você é importante. Então sabe o que acontece neste momento da caminhada? Seja na sua vida natural ou espiritual, você começa a definir o caminho que você vai de fato seguir. Por que eu digo definir? Porque até este momento talvez você não foi contestado, mas nessa hora você vai ser colocada a sua fé em prova, e as pessoas vão começar a questionar aquilo que você faz, aquilo que você segue e como você segue. E você, olha, você que já foi jovem, você que é jovem sabe o que eu estou falando. O grupo tem um peso. Um grupo tem um peso muito grande, uma influência muito grande. Às vezes, a pessoa se junta naquela turminha e fala assim: hoje eu estava afim de ir no shopping. Mas a turma fala: não, eu quero ir no barzinho. E aí você vai ser colocado à prova de ir ou não ir, e vai passar carão de falar que você não vai. E aí o que você faz nessa hora? Então ou você mostra a cara e diz quem é, ou você se encolhe, dá uma desculpa, fala que vai dormir, enfim. Tem algumas saídas, né? Mas vai ser um momento de você começar a definir quem você é, a sua identidade como pessoa, né?
Quer dizer, até que ponto o grupo te influencia, então a sua identidade como pessoa e a sua identidade espiritual. Por quê? Porque já é para chegar o momento de você ser aquele que influencia e não o que é influenciado. Este é o momento, você está lá no grupo da escola, do trabalho, os vizinhos, você foi colocado para ser sal, você foi colocado para ser luz. E é o momento de você definir a sua identidade, de realmente ser um seguidor de Cristo, não apenas por embalo de outras pessoas, mas porque você entendeu que este é o melhor projeto de vida, e é um projeto para a sua vida, que é a melhor coisa que você vai fazer, então que vale a pena você tentar falar para o outro que você gosta dele, que é um projeto bom para ele também, mas para isso precisa ter personalidade, precisa ter caráter, precisa mudar de etapa, precisa crescer, né? Quando você não chega no nível de influenciar, significa que você ficou aqui, está na adolescência. Agora, quando você começa a influenciar, significa que você entrou na vida jovem da fé. Então você começa a sair, falar com pessoas e evangelizar e tomar atitudes e ações que vão abençoar pessoas, trazê-las para o reino, resgatá-las das trevas, quebrar as cadeias do mal na vida delas. Você começa a ter essas experiências de ir em lugar, orar por pessoas e Deus começar a curar, libertar, transformar. Ei, você precisa crescer. Deus tem experiências novas para você, mas você precisa sair pela fase de infância e avançar na direção da maturidade espiritual. Precisamos crescer, precisamos mudar de etapa. Por quê? Porque o que Deus tem para nós é a maturidade, é o que está escrito lá em Efésios 4:16. A referência sempre é e sempre será o Senhor Jesus. A sua referência do que é crescer, do que é maturidade, é o Senhor Jesus. Olhando para Ele, essa é a referência. Efésios 4:16 diz assim: de que em todo o corpo, vamos desde o 14, para a gente chegar junto. Vamos do 13. Esse capítulo aqui é tudo sobre isso, sobre crescimento e maturidade. Vamos do 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados em redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Meu querido, você precisa crescer como pessoa. Por que como pessoa? A nossa diretriz do que é a maturidade, ela está diretamente relacionada ao grande mandamento. Se você quer entender o que é alguém maduro, é alguém que cumpre o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus sobre e ao próximo como a si mesmo.
Então, o grande horizonte da maturidade, de ser semelhante a Jesus, é você ser uma pessoa que ama a Deus, acima de tudo, que ama o próximo e que ama a si mesmo. Então, o amor é o ponto mais alto da maturidade espiritual. Então nós precisamos crescer em todas essas direções. Então você precisa crescer como pessoa que se ame, que se ama, que se conhece, que se cuida. Você precisa crescer nos seus relacionamentos com o próximo, seja seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, seu vizinho, os irmãos da igreja. Você precisa crescer. Esses relacionamentos precisam ser marcados pelo amor, e isso vai acontecer na medida que o amor de Deus for prioridade na sua vida. Você precisa crescer nisso. E o que Jesus vai dizer sobre o que significa amar a Deus? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, eu e você precisamos crescer. O alvo de Deus para mim e para você é a maturidade. É sermos semelhantes a Jesus. Nós precisamos mudar de etapa. Nós precisamos investir no nosso crescimento. Porque Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Mas se você continua patinando lá atrás como criancinha, como que Ele vai fazer isso com você? Amém? Feche os seus olhos um pouco em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer pela vida da tua igreja estabelecida aqui no Jardim da Conquista há 18 anos. Há 18 anos o Senhor vem semeando a tua palavra, trazendo vidas das trevas para a luz, unindo famílias, curando relacionamentos, curando pessoas, Pai. O Senhor vem levantando vidas neste lugar para te servir, para te adorar e para fazer diferença. Senhor, nós como teus filhos precisamos crescer na graça e no conhecimento. Precisamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Por isso eu te peço, Senhor, toma nas mãos deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, Senhor, e ajuda-o a passar de etapa na sua vida espiritual. Senhor, opera de tal maneira que o crescimento desta pessoa se torne notório, Pai. Opera, Senhor, no meio desta igreja e desta congregação, de tal maneira que o crescimento desta igreja se torne notório, não apenas em quantidade de pessoas, mas na qualidade espiritual da fé, do amor, da perseverança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda esta igreja estabelecida neste lugar a mudar de etapa na sua caminhada, influenciando este bairro de tal maneira que os valores do seu reino se façam notório neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, perdoa os nossos pecados, purifica os nossos corações e transforma as nossas vidas de tal maneira que a cada dia mais sejamos semelhantes ao teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu querido, minha querida, guarda a palavra de Deus no seu coração. E ei, você precisa crescer. Pastor, vem pra cá.